Oi, gente! Cada vez mais brasileiros têm procurado destinos diferentes. A Ásia é um deles. O turista vai atrás de culturas diferentes, comidas exóticas e, é claro, paraísos que podem ser guardados na alma, muito além da fotografia. Um desses destinos é a Tailândia. E sabe o que não podem faltar por lá? Praias paradisíacas, festas alucinantes, preços competitivos, gastronomia deliciosa. Sim, a Tailândia é tudo isso e muito mais. 10 horas à frente do fuso horário de Brasília, o país do Sudeste Asiático está literalmente do outro lado do mundo. E não são só as horas que mudam. O idioma incompreensível, as cores e cheiros fortes, a devoção religiosa e os costumes locais podem causar um certo choque cultural, principalmente para quem ainda nem se recuperou dos efeitos do jet lag. Sejam muito bem-vindos ao nosso mapa de viagem. O destino neste episódio é a Tailândia, um país que, apesar de ser um dos mais visitados do mundo, o inglês ainda não é unanimidade. Prepare-se para lidar com uma leve barreira linguística em algumas situações. A comida tailandesa costuma ser bastante apimentada para o nosso paladar, e o senso estético é, no mínimo, exótico. Com milhares de táxis cor-de-rosa, vermelhos, verdes, contrastando com monges vestidos de laranja, templos dourados, prédios cinzas e um mar azul cristalino. Vamos lá então? Conhecer um pedaço do paraíso na Ásia? Além das dicas, você vai aprender muito. Então ajuste aí o seu GPS, pegue aquela taça de vinho e venha comigo. Eu sou Rimene Amaral e nosso mapa de viagem está começando. E hoje eu recebo o professor de Geografia, Caio Sena, uma pessoa que, além do prazer em viajar, tem o dom de guardar todas as informações das viagens. Não é à toa que é meu convidado de hoje. Professor, muito obrigado. Obrigado por comparecer, porque eu sei que nosso papo vai ser muito proveitoso, já que eu já percebi que de informação você entende, né? Isso aí, Rimene, eu queria parabenizar você por esse programa. Eu acho que todo mundo gosta, né, de falar de viagem, comida. E acho que esse podcast aí tem tudo para agregar um pouco, a gente compartilhar experiências e conhecer um pouco mais sobre a Ásia a partir da perspectiva de um olhar geográfico, olhar de um professor. Eu acho que pode ser interessante esse diálogo. Você é daquelas pessoas que costumam viajar com a mochila nas costas ou você prefere carregar tudo que tem para levar? Não, já passei por várias fases de viajante, né? No início eu achava que quanto mais coisas eu levasse, eu ia usar em algum momento da viagem, então fazia bagagens muito grandes. Quando eu fui para a Ásia, tudo mudou, assim, a perspectiva de o que levar e o que deixar foi alterada completamente. Essa viagem de cerca de 42 dias, 44, que a gente vai focar na Tailândia hoje, foi só com bagagem de mão. Então, assim, é possível viajar com bagagem de mão a longas distâncias, só que aí você tem que ter um senso de priorização, né? E a mala volta mais cheia ou mais vazia? Volta igual, só que às vezes para trazer uma obra de arte, um penduricalho ou outro, você tem que despachar na volta, mas eu não quero mais levar nada pesadão para ir, justamente para você trazer, além de memórias, né, uma coisa ou outra que você gostou. Souvenirzinho de geladeira vale a pena, né? Vai para encher a geladeira, né? Cara, é uma cultura completamente diferente, né? O que mais te impactou ao chegar na Tailândia? São vários impactos, assim, mas eu acho que também é uma oportunidade para a gente tirar algumas barreiras culturais e a gente se cercar de diversidade. Teve vários episódios na Tailândia que me chocaram. Chocar não, acho que eu não choco com quase nada, mas que me chamaram a atenção. E o primeiro ponto é o olhar que o tailandês tem para quem é estrangeiro. Talvez para quem é brasileiro um pouco mais, porque nossa diversidade de povos é muito grande. E como é esse olhar? É um olhar de curiosidade, um olhar de querer uma foto com você, um olhar de estranhamento, mas também de olha que legal que você está aqui. Então é um povo extremamente hospitaleiro, né? Então acho que o goiano se sente muito bem na Tailândia. Até. O tailandês é uma língua muito difícil. Dá para se virar com o inglês lá? Com o inglês, parcialmente. Igual o texto da vinheta que ficou muito bem feito. Dá para passar perrengue em inglês, mas existe uma vontade tão grande de compreender e ser compreendido que isso passa, isso fica em segundo plano. Dá para apontar, dá para falar um inglês basicão que muita gente já carrega. Então, passa perrengue, mas existe uma escuta muito qualificada, uma escuta de querer receber o turista.
Caio, me corrija se eu estiver errado, mas me parece que a Ásia tem essa hospitalidade, né? Tem essa educação, vamos dizer assim, que às vezes o ocidental deixa um pouco de lado. O ocidental, às vezes, acaba sendo um pouco mais seco. Eu não digo Brasil, eu digo o Ocidente mesmo. Já a hospitalidade dos orientais parece ser maior. Eles parecem que têm essa aura de receber bem e de tentar ajudar ao máximo que podem, até por saber que a língua por ocidental é bem difícil, né? Especialmente na Tailândia. Eu não diria que em toda a Ásia, assim, dos que eu visitei 6, 7 países na Ásia, mas eu acho que especialmente a Tailândia tem um olhar muito convidativo. Parece que o turismo tem se firmado como uma potência econômica, uma potência de geração de renda. Então existe também esse interesse em incluir quem Eles sabem da importância do turista, né? Exato, exato. Então eu acho que é um olhar bem convidativo mesmo. O transporte vai se preparando para isso, mas você tem que desapegar dessa lógica aplicativo que todo mundo já usa, o transporte público organizado, não tem uma organização métrica europeia, mas tudo dá certo. As coisas vão se ajeitando por um lado, por outro, por tuk-tuk, por várias formas a gente chega lá. Mas a gente tem que desapegar dessa métrica de que vai dar tudo certo dentro do horário. Então aí combina com o brasileiro também, né? É bem a cara do brasileiro. Documentos necessários para entrar na Tailândia: visto, cartão de vacinação. Agora tem um tal de um formulário TM6 que você se referiu. Gente, foi o primeiro perrengue. Isso aí foi um perrengue. Visto não há necessidade, né? Não há necessidade. Visto para Tailândia não. O brasileiro que tem passaporte com 3 meses válido pode entrar tranquilamente, permanecer como turista no país. Aí tem algumas situações que a gente tem que se preparar, né? Vacina de febre amarela é fundamental. Tem um colega, um amigo, na verdade, que estava dentro do aeroporto, mas como tomou no intervalo pequeno, salvo engano, são 7 a 10 dias para que o efeito seja considerado para os órgãos de saúde internacional. Então ele tinha tomado 2, 3 dias antes da viagem e foi barrado de entrar. Então às vezes você se prepara. Ele teve que ficar no aeroporto? Foi embora para casa. Ah, ele voltou? Não dava nem para ficar no aeroporto mais uns 4 dias? Não, chegar... aí ele tinha uma programação muito específica, hotel e uma viagem de 15 dias, se perder 10 dias, 5 dias, já seria... Acabou cancelando. Então isso é muito importante. Tem países que não cobram essa vacina. Agora tem a de Covid também, né, que já é um protocolo que as pessoas que viajam já internalizaram. Mas se você não viaja, tem a vacina de febre amarela, isso é um grande problema. E esse formulário, alguns países, isso acontece também na América do Sul. Ao chegar, os órgãos relativos à Anvisa, de saúde ou questões monetárias, eles pedem para você fazer declarações ao chegar. E aí você fica com uma parte desse papel, que aí que é o problema, no meu caso. No caso, esse formulário que você fala é aquele que é distribuído quando você chega nos países. Exatamente. Aí eu sumi o meu e achei no último segundo, assim. Porque é tanto papel, né? Porque essa viagem ela era muito grande. E aí, longa, várias regras. E aí eu tive que estudar mesmo. Então acho que essa é uma dica muito boa também. Para além dessa documentação, que você dá um Google e vê tudo que precisa, eu acho que estudar a cultura do outro é especialmente importante na Ásia. Eu falo isso aqui todos os programas. Eu não vou cansar de falar isso. Não vou me cansar nunca. Quem quer viajar antes de conhecer visualmente o local para onde você vai, tente entender um pouco, pelo menos, dos costumes, das necessidades, dos deveres e das obrigações que você precisa no país ao qual você quer visitar. Tudo isso é muito importante para que você não passe pelos perrengues. Aliás, nós vamos fazer um programa sobre perrengue. Logo, logo você vai entender um pouco disso. Exato. E além de perrengue, você pode passar por uma situação que pode ser compreendida como crime, né? Assédio. Então, isso é realmente muito relevante, assim, você saber onde você está pisando. Ainda mais uma outra cultura religiosa. Então, como se comportar num templo, que roupa pode, que roupa não pode, tudo isso pode fazer você não experimentar as experiências do país. Se você for com uma roupa que não é adequada, homens e mulheres, você vai excluído daquela... No caso da Tailândia, o budismo é a religião principal que domina mais. Acho que 95% da população tailandesa é budista. Porém, o budismo é uma coisa, vamos dizer assim, entre aspas, mais tranquilo até. Né? Preciso que você tenha todos os o respeito para entrar nos templos, etc.
Porém, se você chega num país de religião muçulmana, por exemplo, que é uma religião, vamos dizer assim, mais rigorosa, né? A situação acaba se tornando perigosa para quem não tem o conhecimento daquilo. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração e é por isso que a gente sempre fala, vai visitar um país, leia pelo menos o básico para você entender, não passar vergonha e não passar perrengue e nem ser preso, quem sabe até, né? Exatamente. Professor, calor é uma coisa que não falta por lá, né, na Tailândia. A Tailândia é regida pela Ásia de monções e pelas monções da Ásia, no caso, e acabam que as praias são tudo de bom. Exato. Mas na cidade isso incomoda. Pode incomodar, talvez não para nós. Assim, o podcast ele atinge o Brasil, né? Mas eu acho que quem está acostumado assim com esse calorão do Cerrado não vai ter um estranhamento tão grande. E eles fazem algumas modificações, assim, para tornar isso um pouco mais agradável. Mas vamos combinar que o nosso calorão aqui é seco, né? É secão. Um calorão lá é molhado. úmido. Talvez comparável ao calorão úmido do norte da do Amazônia, Brasil. Exato. Então, assim, toda esquina vai ter fruta, isso é muito legal. A bebida com muito gelo, qualquer bebida muito, 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 muito gelo mesmo. Eu acho que pra gente se sentir um pouco mais um tropical agradável. E aí essa é uma questão, né? Mas para planejar a viagem, a gente tem que ir no contrafluxo, sobretudo brasileiro professor, que é o meu caso. Eu tenho uma vontade muito de viajar em julho, que é quando eu posso, as férias são coletivas. Já não dá certo na Ásia. Então, dependendo do país, esse clima de monções ele vai se apresentar, né, de uma forma mais forte, mais rigorosa, pode acontecer questões ambientais graves, mas julho não é uma boa época. Então... isso. A época, principalmente para esses locais, é preciso que você entenda de geografia até, né, para você entender o clima que você vai pegar. Porque às vezes você vai e coloca dentro... todo mundo fala que antigamente era assim, né? Vou viajar para o exterior, já colocava um casaco na mala. E não é assim. Não é. O calor, dependendo do local, é muito maior do que o que a gente tem aqui no Brasil na época do nosso verão. Sim, e aí se você não está acostumado, você não sabe exatamente onde procurar, né, um refúgio para o calor, mas de junho a setembro não é tão adequado. E aí podem aparecer promoções, por exemplo, julho na Tailândia. E aí se você não tem essa informação de que não é tão legal, você compra pela promoção, vai na empolgação e chega lá, às vezes não tem uma experiência tão agradável. Fala aí para quem está assistindo a gente, qual é essa experiência não agradável nesse período? Pode ter tudo, né? Você pode ter que ficar literalmente andando pouco porque não vai conseguir chegar nos lugares. Você pode sofrer, né, com questões ambientais graves e uma chuva que desampara parte da população. Imagina você passar por uma questão de uma tempestade, alguma coisa assim, um tsunami, sei lá, e estando fora do seu país. E aí as questões que você tem que pensar também, né? O viajante ele tem que ter alguma habilidade. As famosas férias frustradas, né? Férias frustradas, e aí não dá certo. Agora também não dá para viajar para Tailândia, vai ficar poucos dias, né? Quanto tempo seria necessário para conhecer o básico ali? Então, eu tenho uma vontade de espichar sempre as férias, então talvez o meu parâmetro vai ser prolongado. Eu acredito que 10 a 15 dias é o suficiente, mas na minha mentalidade de viajante, eu acho assim, se você atravessou, né, oceanos e pegou não sei quantas escalas, chegou na Tailândia, olha para o mapa, olha mesmo para o mapa, tem tanta coisa muito interessante para se fazer, e minha estratégia foi essa, utilizar a Tailândia como ponto de apoio. Então, eu olhei para o mapa Bangkok e fiz conexões contornando o mapa da própria Tailândia. Ali você vai ter várias coisas, você vai ter Vietnã, você vai ter Singapura, você vai ter, assim, vários países e várias experiências próximas à Tailândia olhando para o mapa. Então, acho que para a Tailândia especificamente, Bangkok, 3, 4 dias para o básico é o suficiente, e as praias mais uns 3, 4 dias, 5 dias de praia, que tem uma tendência de ser a parte que mais deixa as pessoas assim, né, com um olhar bem extasiado, aquela coisa de cenário de filme. Então, assim, 2 semanas é o suficiente, mas eu recomendaria, fez o principal investimento, que é a passagem, um dos principais investimentos para ir para a Ásia, é a passagem, já estar lá, o custo é muito barato. Então, dá para fazer um giro ali com transporte de voo low cost, dá para aproveitar melhor esse tempo. Eu recomendaria um mês Ásia, usando a Bangkok, Tailândia, como ponto de apoio principal. Mas o melhor mesmo são as praias, né? A gente não dá para esquecer os grandes cenários de grandes filmes hollywoodianos que foram gravados ali, e praias com nomes que eu nem ouso pronunciar. Você já me disse isso também. Eu também acho é a região mais bonita da Tailândia. É super bonito, muito bonito. Então, a ilha foi gravada ali, Star Wars 3...
aquele de carro, eu não sou muito bom de nome de filme, os filmes que estão bombando. Mas enfim, tem uma série de filmes que foram gravados na Tailândia e os filmes focam principalmente esse estereótipo do exótico, da comida, dos hábitos, da vestimenta e essa parte caótica da cidade. Mas eu adoro isso, esse caos organizado, eu acho poético, eu acho bonito, eu acho interessantíssimo. Para mim, lugar muito certinho, que todo mundo gosta de ir, que fala que é legal, que é organizado, que é pontual. Eu já fico o pé atrás. Eu gosto do caos, porque o caos te traz, assim, surpresa. Para mim, Tailândia é muito mais surpreendente do que Suíça, do que Miami, que, assim, né, as pessoas já esperam aquele turismo mais orquestrado. Agora, ali falando das praias que ficam ainda no continente, mas existem também as ilhas. Existe essa facilidade de chegar nessas ilhas, também são ilhas paradisíacas. É muito fácil, assim, a Tailândia já se profissionalizou no turismo, então as agências fazem mais ou menos os mesmos pacotes. Na minha forma de organizar, eu prefiro ficar primeiro na parte mais densa. Então você vai viajar, você está empolgado. Então os primeiros dias você está muito assim na energia da viagem. Então eu ficaria 3, 4 dias na parte central de Bangkok, visitando templos. Aí tem templos de tudo quanto é cor, tudo quanto é jeito. Visualmente é muito atrativo, né? Muito chamativo. Extremamente atrativo, extremamente. Eu acho que é um impacto tão grande. E aí depois, na segunda semana, aí vai para as ilhas. Então tem vários pacotes. Tem as ilhas mais próximas, como Krabi, tem a Koh Phi Phi, ou Phi Phi Island. Vou tentar arriscar aqui, mas não lembro tanto. Que aí são ilhas um pouco mais distantes. Mas são pacotes já muito vendidos, preços tabelados, e aí é só em lugares estruturados, que você tem alguma referência. Hoje a gente tem tantas informações, né? Então você digita o nome do estabelecimento que vende pacotes. Você tem acesso ao review do Google com 5, 6, 7, 100 comentários, e aí você vai captando a experiência das pessoas, né? E esses pacotes que são comprados lá, dá para confiar ou você tem que ter uma indicação, por exemplo, do que é o sério? Não, dá para confiar com isso, né? Faz uma checagem na internet em quem já foi para aquele mesmo lugar e você vai perceber que as agências, elas praticam os mesmos preços. Então é melhor você ir atrás de referências. Quem já foi, como foi a experiência. Então hoje tem muitos relatos. Antes da pandemia, acho que há uma década atrás, a Ásia estava sendo descoberta pelo turismo brasileiro, então não tinha tanto relato. Hoje a gente acha relatos em português, em língua portuguesa, de muito brasileiro que foi, goiano, então isso aí ajuda bastante. E essas reservas para fazer esse trabalho nessas agências, dá para ser feito daqui ou só quando você chega lá? Se você quiser uma coisa muito, 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 muito mesmo, faça daqui. Mas eu preferi fazer de lá porque você vai trocando tanto dinheiro, pagando tanto também, né, o que entender quantos dias é ideal, quantos dias não é. Então, a maioria das reservas eu fiz no próprio local e o euro e o dólar é muito aceito. Então, não é nem um pouco recomendável pegar São Paulo, às vezes uma escala, ou Brasília, e trocar real para o baht, que é a moeda de lá. Isso é zero recomendável. Então, troca tudo para dólar ou troca tudo para euro, dependendo da cotação na época que a pessoa for. Euro e dólar é super aceito em todos os espaços ali, né? Você troca com uma conversão melhor. Então, eu preferia acumular em euro ou um cartão internacional que você pode usar, uma segunda possibilidade. E ao chegar nos lugares, alguns até aceitam o próprio dólar como uma possibilidade e alguns fazem a conversão ali nas casas de câmbio e é super tranquilo. E acaba que o dinheiro vale muito mais, já que o dinheiro de lá não tem uma validade muito grande. Né? Para brasileiro é uma ótima experiência. Assim. A gente gasta muito para chegar até lá, mas quando chega você tem hospedagens muito interessantes, de 100 a 300 reais, muito interessantes mesmo, em regiões bem localizadas, com um café da manhã farto. Então você tem diárias assim muito mais baratas do que em alguns lugares da América do Sul, em alguns lugares do próprio Brasil, apesar de eu estimular muito também o turismo pelo Brasil, né, porque gera renda e tal, mas quando a gente tem uma experiência de ir para Tailândia e comparar, é mais barato do que a maior parte do Nordeste brasileiro, que é tão bonito quanto também. Exato. Comida, de fato, é um turismo à parte lá, né? A comida, vamos dizer, até às vezes exótica, um tempero marcante. Qual que é o prato típico da Tailândia? O Pad Thai, ele é assim a estrela. E o que é o Pad Thai? Pad Thai é um macarrão com legumes, assim, um limão também. Aí tem uma farofinha de amendoim. É maravilhoso. Até pouco tempo atrás tinha aqui Goiânia, Brasília, tinha
para a gente experimentar. E esses restaurantes asiáticos daqui, eles não têm ganhado tanta força, a gente não tem conseguido mantê-los, então o Pad Thai da Tailândia fica sendo uma grande referência. A pimenta é fortíssima, então quem gosta de comida mexicana vai gostar da tailandesa também. Talvez até um pouco mais grave a pimenta tailandesa. E isso, parece que eles apostam muito, igual o goiano aposta no alho, na cebola frita. No piqui, às vezes. Eles apostam tudo, joga tudo na conta da pimenta. E aí você tem uma comida com pouquíssimo ou quase nada de sal, adocicada, e o agridoce puxando sempre para pimenta. Então esse é o clássico. E a gastronomia típica, a culinária regional tailandesa passa por isso. Bom, mas nós não podemos deixar de falar também, é claro, assim como todos os países da Ásia, né, a comida exótica. Existe essa comida exótica, comida de rua, até em restaurantes também, que se comem coisas, vamos dizer aqui para nós, não muito saborosas, né? Não muito palatáveis aos olhos, mas você experimentou alguma coisa? O que você viu por lá? Eu experimentei. Como era o primeiro destino, como eu falei, né, apostar na Tailândia para conhecer o resto, eu não queria arriscar tanto, mas também não queria arriscar nada, porque eu tenho uma desconfiança de que tem o exótico tailandês, mas eu acho que eles dão uma agravada nisso, porque turista fica muito doido, né? Então eu comi um grilo seco e foi bom, foi super tranquilo. Parece uma folha seca. Não que eu fique comendo folha seca, mas parece uma folha seca mesmo, parece... Com cerveja deu muito certo, um salzinho assim por cima, um limão. Você falou de grilo e eu me lembro em 2008, na República Tcheca, culpa da língua também, né? Que o leste europeu pouco se fala, naquela época ainda pouco se falava inglês ou outra língua qualquer, arranhava-se alguma coisa. E a gente chegou num restaurante tomando uma cerveja e serviram uns snackzinhos, né? E a gente comeu aqui. É bom demais. Delicioso. Não, e aí todo mundo, o que é isso? O que é isso? Eu falei, camarão seco, empanado e frito, maravilhoso. Pois era grilo. Não, exatamente. É super legal. O grilo é uma experiência que passa muito tranquilo, não vai pro exótico. E aí eles colocam, tem uma estrada, assim, uma rua do exótico. Aí tem escorpião, aranha, umas baratinhas. Aí essa segunda escada eu não subi, porque eu pensei, se eu tenho um problema aqui, tipo, alguma questão alimentar, o que eu faço com 30 dias de roteiro pela frente? Então eu experimentei, porque eu me jogo mesmo. Só o grilo? Mas só o grilo. E... escorpião não. Não, e também comi durian, que é proibido, dá multa em Singapura. Ah, que é uma fruta fedida. Tipo, pra gente seria uma jaca. Vai pra esse... Eu sei, porque a única coisa que eu não como nessa vida é jaca. Pois é, vai muito pra esse universo da jaca. Aí eu comecei com o picolé. E assim, é isso. Quem não gosta de jaca, é uma jaca mais tensa. Inclusive, ela foi proibida de ser vendida nas ruas, né, da Tailândia. Não pode andar no transporte público. Imagina alguém com um piqui no transporte público. Ah, gente, o piqui é Mas eu amo, né? Então, vamos combinar que o piqui com jaca é uma coisa bem diferente, bem diferente. O gosto é particular, cada um tem o seu, né? Agora, outra coisa também que a gente tem que lembrar que a Tailândia toma água da torneira nem pensar, né? Tem que confiar em fonte segura. Não é recomendável. Eu não sei se nem pensar, eu fico sempre assim com nem pensar, a não ser que você esteja morrendo de sede, mas eu também não teria coragem de tomar água de torneira em qualquer lugar. Até onde isso é possível, eu fico com o pé atrás. Exato, assim, não é tão recomendável, porque a Ásia, que tem uma culinária, uma forma de comer muito diferente da nossa, tem uma série de folhas, inclusive em Mianmar tem isso, assim, que se come para preparar todo o corpo para aquele tipo de comida. Então não vai ter tempo de você fazer toda essa preparação, então beber e comer qualquer coisa em qualquer lugar não é recomendável. Mas eu tenho tentado a fazer uma linha tão assim... tão proibitiva das coisas, porque tem que se jogar na experiência, mas é claro que com uma certa cautela para não estragar o resto do roteiro. Recomendável água de torneira, porque nem em todos os lugares você vai ter uma condição adequada, né, de questões sanitárias. Mas enfim, você pode comprar água de garrafinha, água mineral em qualquer lugar. E é baratinho, centavos pra gente, não vai fazer a mínima diferença no orçamento. Outra coisa também que os asiáticos têm muito, e a gente costuma ver isso em filmes, e até quando a gente conversa com pessoas que já viajaram por países da Ásia, que são os costumes no dia a dia, né? Nada de aperto de mão, abraço, beijinho, nada disso. Um distante afetuoso. Uai!
É o cumprimento tradicional? É isso mesmo. Aí a gente fica até em casa, né, uai. Uai. Mas tem essa coisa da foto, apesar deles quererem tirar a foto com você, e aí aconteceu uma situação muito estranha num táxi, porque entramos no táxi, eu e um companheiro que estava viajando comigo no momento, e a pessoa do táxi, o motorista do sexo masculino, tira uma foto somente dela que estava no lado direito e não tirou foto minha, e joga tipo num grupo do WhatsApp deles. Falei, como assim? O que tá acontecendo? E aí eu comecei a questioná-lo. Eu falei, mas por que essa foto? Por que só uma foto dela? E por que você jogou essa foto dentro desse grupo? O que é isso? E ele não conseguia entender. Falei, moço, para o carro, a gente vai ter que conversar sobre isso. E ele não demonstrava uma agressividade nem nada, mas eu achei aquilo muito estranho, porque era super tarde, depois das 10 da noite. Estávamos andando por uma rodovia com ninguém do lado, e ele tinha uma forma de dirigir muito esquisita, de ir lento, depois ia rápido, e lento, rápido. E aí, em algum momento ali, a gente começou a conversar, ele pegou o Google Tradutor, porque ele não conseguia mesmo, assim, palavras-chave de inglês não dava certo. Aí ele colocou do inglês para o tailandês. Aí eu perguntei, por que você tirou foto? Aí ele, porque vocês são turistas. Eu falei, mas eu também sou. Por que você tirou só foto dela? E por que você mandou para um grupo de WhatsApp? E ela ruiva. E por que mandou para um grupo de WhatsApp? Aí ele falou que era um hábito. Eu falei, por que você não tirou foto minha também? Aí ele, você quer que eu tire foto? Eu falei, não, eu não queria ser fotografado. Eu quero entender o que tá acontecendo. Não é que eu quero estar no seu grupo, mas que grupo é esse? Só que o diálogo não desenvolveu. Eu falei assim, ó, vamos preparar, porque se tiver que sair correndo, a gente sai. Mas eu não vou avançar. E aí, esse foi o dia da chegada. Então a gente ficou muito preocupado. Aí depois, com essa recorrência de asiáticos tirando foto, aí você começa a falar assim, não fui sequestrado e não aconteceu nenhum imprevisto, mas foi muito estranho. E ele não conseguia explicar, até hoje eu não sei onde é que essa foto tá e por que ele jogou, e não era o WhatsApp, era um WhatsApp regional, assim. Então era mais estranho. Que coisa estranha, né? Os costumes chegam, às vezes até porque a gente não entende, né? Se entendesse, até poderia ser uma coisa que, vai lá, mas... Talvez ele tá mostrando a avó dele, nossa, olha essa pessoa que chegou pra avó, grupo da família, grupo né? da família. Olha a turma que eu peguei hoje. Pode ser, mas até hoje eu não desvendei essa história. Professor, como é que se dá o deslocamento dentro da Tailândia? Nas cidades, no país em si, até o transporte público funciona? Tem forma de alugar carro ou é só no tuk-tuk mesmo? É tuk-tuk, tem 3, 4 pessoas em cima de uma moto. Pra gente isso pode soar um pouco estranho, mas acontece com recorrência, assim. E a melhor dica é que os aplicativos convencionais que a gente usa no Brasil, eles não funcionam na Tailândia. Então, antecipadamente, com o chip do Brasil, você tem que baixar o aplicativo. A gente pode fazer esse merchan gratuito do nome do aplicativo. Ainda mais da Tailândia, né? Quem vai cobrar da Tailândia? Não tem jeito. Chama Grab. Então, você vai baixar o Grab, é um aplicativo verdinho, dentro do Brasil. No máximo ali em São Paulo, esperando uma escala. Não pode sair do Brasil. Porque senão você não recebe SMS para ativar o aplicativo. Ah, entendi. Aí, quem esquece de fazer isso, a principal ferramenta, assim, prática é essa. Esse é vamos dizer, o Uber tailandês. O Uber tailandês. E esse Uber é o quê? É veículo? É carro? É veículo, carro, super tranquilo mesmo. Não é o tuk-tuk. Não. Carros mais antigos, não é o tuk-tuk. Mas existe dentro do aplicativo Grab a possibilidade de você pegar veículos não convencionais. Então, algumas regiões chega tuk-tuk via Grab também. Então, assim, ativou o código aqui, aí você pode esquecer desse aplicativo. Quando você chegar lá, é a forma mais prática, mais ágil, mais dinâmica de se locomover. Esquece o transporte público? Pode ter, dependendo. Se for, por exemplo, ir para o principal templo, você vai conseguir de transporte público tranquilo. Ônibus, todo tumultuado junto, aquelas vans, então trem, assim... metrô não. Trem, metrô não é uma experiência. E para ir para recorrente. Outras cidades próximas? Como, por exemplo, você sai de Bangkok para ir para o Golfo? Então, aí eu fui de avião mesmo. Então, aí tudo comprado antecipadamente. Então, esses principais deslocamentos, compra-se antecipadamente. E aí, internamente, o transporte que tiver ali disponível. Dá uma sensação de segurança, apesar do caos. Então, em momento algum, eu me senti, a não ser nesse dia, né, do carro, eu não sinto uma ameaça, não sinto uma periculosidade. É muito tranquilo, é muito agradável. Tem um tom meio assim de Nordeste, sabe? A galera é muito aberta a tudo e o improviso acaba direcionando parte do roteiro. E a internet funciona bem nas ruas, em qualquer lugar? Funciona bem.
Na Tailândia, especificamente, a internet 4G. funciona bem. 3G, na maioria das vezes, mas já tem 4G, né? E eu tô falando de uma experiência antes da pandemia, então deve ter avançado mais ainda. Então, foi na pandemia, quando a pandemia estava estourando, quase que eu sou o responsável por trazer da Tailândia, que teve um caso na semana que eu estava voltando pro Brasil, o primeiro caso de Covid, assim. O Brasil nem tinha ainda feito alertas, todo mundo mandando mensagem, Caio, você tá bem? Não sei o que. Eu falei, tô, mas o que tá acontecendo? Você não viu esse negócio de pandemia? Eu falei, não. E aí eu saí da Tailândia, ainda bem que eu consegui sair, e aí fechou tudo. Yeah. Então foi assim, os momentos finais. Então eu imagino que esse gap aí de 2 anos deve ter feito a internet e os serviços digitais Você dar uma poderia acelerada. ter virado um tailandês, né? Pensa, eu ia morar até hoje, tava lá. Usando sarong. Poderia. Fala-se muito em golpes lá. Eu conversei com um monte de gente, você disse isso também, que a Tailândia fala-se, né, sobre golpes. É tudo isso mesmo? Que tipo de golpe? Como que deve se preparar para isso? Eu acho que não é um terror do golpe, mas tem estratégias que a gente toma que deixa a viagem mais tranquila. Nada que um brasileiro não esteja preparado para lidar. Mas, por exemplo, em alguns lugares que aluga algum transporte, como um jet ski... Então, em alguns lugares que alugam alguns transportes, como jet ski, como transporte que você vai precisar dirigir, eles podem recolher o seu passaporte. Mas eles podem como fazer uma garantia. isso? Eles usam isso como uma garantia de Mas que eles você não vai voltar. podem Poder pegar, não pode. Mas acontece muito com jet ski. Não ocorreu comigo, mas eu vi tanto esse relato que eu preferi não alugar, porque tinha tanta coisa para fazer, não sou a pessoa que vai querer andar de jet ski. Mas aí, se acontece qualquer tipo de situação, não tinha esse arranhão, não tinha essa batida, não tinha esse amassado, eles podem usar de uma barganha de falar assim, eu tenho o seu passaporte. Retém então seu passaporte. É $100, não pode oficialmente, tudo isso é uma milícia. Sim, claro, mas então não é né? nada oficial. Então eles podem usar isso como barganha para falar que você danificou um aparelho e você vai ter que pagar $100, $200. Mas isso então, assim, o que eu faria? Nada que você precisa alugar que retenha seu passaporte é legal e é confiável. Isso não é uma prática recorrente. Então, eu evitaria esse tipo de experiência que trava um passaporte, que tem uma garantia de um depósito que você tem que deixar de $100, $200. Nada disso aconteceu comigo, mas eu estudei. Tipo um calção, né? É um calção. Vou deixar aqui porque se você fizer alguma coisa errada, vai ter. Além daquela insistência, né, de te levar para alguns templos, um transporte mais privado, te busca em tal lugar, te deixa em tal lugar. Tudo isso me deixa meio pé atrás. Então eu vou onde a galera vai, onde é que é o roteiro normal, onde que tá todo mundo indo. Então evitar essas coisas ultra privadas, porque... Tem uma certa malandragem nisso, né? Que vai agregar valor e vai trazer uma experiência VIP, e o brasileiro médio que viaja talvez cai muito nisso, né? Eu queria ser VIP, eu queria... Que é uma bobeira, porque aí é uma forma de segregar você dentro de um grupo de turismo mais automático, e aí essa experiência VIP pode custar mais caro ou pode ser um pequeno golpe de te levar de um lugar para outro pelo triplo do preço. Então, é evitar o que parece estranho, evitar uma experiência muito exclusiva, porque pode te deixar fora da manada geral, e que é o mais legal de estar. Desde quando eu comecei a viajar, me explicaram uma coisa. O seu passaporte, o seu dinheiro é seu. Aliás, não deixe nem em hotel. Eu não costumo deixar dinheiro, nem passaporte em cofre de hotel, nada disso. Existe uma bolsinha chamada money bag que você coloca por baixo da calça e ali vai o seu passaporte e o dinheiro que você tem. Cartão de crédito é menos importante do que isso, né? Porque o cartão de crédito para alguém usar vai precisar de senha e tal. E no final das contas, se tudo der para trás, você tem o seu passaporte, que é a única forma que você tem de sair do seu país. Caso você tenha um passaporte e não tenha dinheiro, ainda assim você pode procurar o consulado, a embaixada, alguma coisa para tentar resolver. Agora, sem o seu documento, o seu passaporte, é muito mais complicado. Então, e isso, o passaporte brasileiro, ele é muito visado fora do Brasil. Até pela miscigenação brasileira, né? É um passaporte muito visado. Então, tenha o seu passaporte com você. Vai sair do hotel para um passeio? Passaporte no bolso, na bolsa. Aliás, é o que eu falo, nem na bolsa nem no bolso, na money bag, que está com você. Se te roubarem tudo, sobrar só o passaporte, você ainda está salvo. É isso aí. Você continua existindo enquanto indivíduo, enquanto alguém que tem uma nacionalidade, isso, pode se deslocar. Você não é mais um indigente perdido num país estranho. Exato. É isso, isso né? É muito... Isso é grave, isso é muito grave.
A gente falou um pouco da comida e do dinheiro. Agora, existem restaurantes, por exemplo, você sai na rua, vou comer num restaurante diferenciado ali. Muitos. E a comida é barata? Eu achei a experiência geral muito barata. Então agora tá tendo uma onda de fast food chegando, assim. Mas eu acho que essa onda de fast food, ela chega respeitando um pouco mais o hábito local. Eu vejo as redes de fast food chegar no Brasil impondo. É isso mesmo, é sanduíche, é esse molho, e nos Estados Unidos come assim, você também vai comer assim. Eu sinto que a experiência cultural tailandesa e asiática, de forma geral, é tão forte que os grandes precisam respeitar. Se não pôr pimenta, se não pôr um frango, não vai dar certo. Eu preciso contar uma história. Uma prima minha que saiu daqui, sem citar nomes, até por motivos óbvios, né? Foi para trabalhar nos Estados Unidos e entrou numa cadeia de fast food para trabalhar como atendente, né? E ela é uma cozinheira muito boa aqui no Brasil, cozinha muito bem. E a gente vai falar o nome porque é um dos sanduíches mais conhecidos do mundo, que é o Big Mac. E ela trabalhava no McDonald's e fazia Big Macs para poder entregar. Só que ela começou a ver que o Big Mac estava meio sem graça. Falta tempero. E começou a colocar pimenta no Big Mac. Começou a colocar temperos no Big Mac. Por conta própria. Ela foi demitida uma semana depois sem saber por quê. Porque ficou muito mais gostoso o negócio. Mas lá eles têm essa coisa de manter a raiz, né, do que é a cultura deles, e a comida é parte da cultura. É porque essas empresas, elas não são ingênuas em nada. Então, quando você vai adentrar um território, se você não entende aquela cultura, você não consegue dominá-la. Então, primeiro você entende, faz estratégias de inserção e tal. E aí, depois que você consegue mesclar um paladar com o que você quer vender e impor para aquela sociedade, via globalização alimentar e tal, aí depois que você consegue fazer um meio de campo, você vai inserindo. Então, usa-se muito uma propaganda regional, então tem o Ronald McDonald's fazendo o sinal religioso, tudo isso para tentar falar, olha como nós estamos querendo inserir aqui. Então tem isso de grandes redes, de cadeias, as cadeias asiáticas que a gente não conhece e que cadeias de alimentos assim diversas, mas tem tudo, né? Tem alta gastronomia, então se a gente for ver documentários de alimentos hoje, né? Documentários de chefes, a Tailândia é muito interessante. O exótico, a forma de comer, os mercados flutuantes, e aí tem vários alimentos ali que são novos pra gente, né? Pro nosso paladar. Então, acho que a parte da comida é uma experiência à parte. Assim, a gente tem que dedicar horas do dia para entender. O arroz vir junto com o café da manhã, com manga, que pra gente isso, né, não é o... Agora, outra experiência também que não pode ser deixada de lado na Tailândia são as massagens. Massagem tailandesa é uma das mais famosas do mundo, se não a mais famosa do mundo, né? Experimentou? Experimentei. Vale a pena? Fui massageado, vale a pena. Vale muito a pena. Você tem que direcionar o que você gosta, porque uma massagem tailandesa forte é forte mesmo. A pessoa vai montar em cima de você. E tem na rua. Aí, assim, porque no Brasil a gente tem uma experiência de massagem num lugar adequado, com a temperatura. Tailândia, não. Ah, não. É no assim. meio da rua. É uma massagem fast food mesmo. Massagem fast food. Tem também a organizada, certinho. Mas o que mais ocorre, a mais turística, é em alguns lugares que tem uma sombra, aí eles preparam um espaço e aí você recebe massagem. E tem todo tipo de massagem. Então, massagem facial, aí tem a massagem de corpo inteiro. E no meio da rua você vai sendo massageado. E é muito barato. O que é barato? Quanto? Sei lá, uns R$30. Por uma hora de massagem? 40 minutos, geralmente. Tá Então, bom. a massagem facial deve ser uns R$15. Eu fiz a de corpo inteiro, 60. Então, assim, é uma coisa baratinha e uns óleos, e aí você vai dosando, porque não necessariamente você vai conseguir dialogar em inglês, assim, de tá forte ou tá fraco. Mas existe, né, um cardápio de massagem, você aponta para que região você quer, e é super legal, eu recomendo bastante, faz parte da experiência. Apesar de todos os perrengues e essas coisinhas sempre acontecem, principalmente em países cujas as culturas são bem diferentes das nossas culturas, vale a pena, né? A gente pode dizer que é um país exótico, mas é um país de uma receptividade muito grande. Super acolhedor, muito colorido. O texto que foi feito no início desse podcast, eu acho que ele retrata muito bem, assim, esse visual tailandês. Eu acho que vale muito a pena. E sem muita noia, sem muito travamento. É fácil,
tem um travamento da língua, uma outra situação que acontece, mas é um país receptivo, a violência não é uma coisa que assusta o brasileiro de forma geral, quando comparado com as experiências tailandesas. Então eu recomendaria muito, é um dos destinos mais legais da Ásia e dá para usar como uma porta, assim, sabe? Uma janela para você ver outros países e outras experiências, culturas, religiões. A gente fica muito assim, volta para casa cheio de história para contar. E é isso, se você tem interesse de viajar para a Tailândia e tentar entender um pouco disso, às vezes está meio inseguro, vale também você ter o contato da Embaixada Brasileira em Bangkok, né, para qualquer perrengue que você tiver que não der conta de resolver, corre lá, é para isso que as nossas embaixadas estão espalhadas pelo mundo todo. Professor Caio Sena, muito obrigado. Essa eu creio que seja pelo menos a primeira de várias outras vezes que você vai vir aqui para a gente bater esse papo. Obrigado pelas dicas, por contar um pouco da sua viagem e trazer para nós essa visão de um brasileiro que viaja, gosta de viajar, tem informação sobre um país tão diferente do nosso como a Tailândia. Obrigado. Eu que agradeço, Rimene, parabéns pelo programa, desejo vida longa ao Mapa de Viagem, que você conte várias e várias histórias, porque eu acho que esse viajar é uma forma de se entender melhor no mundo e entender melhor o outro. Quando a gente viaja, a gente troca experiência, e nada melhor do que um programa para a gente poder sintetizar isso, porque às vezes a viagem ficou lá, mas a história continua, e aí você inspira outras pessoas e conta a sua história, ouve uma história. Parabéns pelo programa, vida longa a toda a produção desse espetáculo que você está conseguindo fazer via viagem. Obrigado, te aguardo aqui de novo, uma outra hora. A cultura diferente também nos faz aprender sobre diversidade que existe mundo afora, seja na gastronomia, na língua, na religião e nos costumes. Na Tailândia, não toque a cabeça de ninguém e lembre-se de tirar os sapatos antes de entrar nos templos e nas casas. Por lá, a cabeça é sagrada e os pés são impuros. Mais do que costumes locais, são aprendizados que servem para todo mundo entender a verdadeira importância que se dá à representatividade do corpo e às atitudes, como o respeito, que vale em qualquer lugar do mundo. O mapa de viagem de hoje, que nos levou à Tailândia, chega ao fim e você pode rever este e outros conteúdos nossos nos canais da Ligue TV Digital, no YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. Um abraço, uma boa viagem, até nosso próximo destino. Tchau, tchau.